Obrigatório, pessoal. Vocês lembram que no caso, as nossas aplicações em Java, elas são compiladas e então interpretadas. Estão lembrados lá? Nós compilamos e depois interpretamos. Com isso, o que acontece? No momento da compilação, se vocês não realizarem esse tratamento de exceções, vai ocorrer um erro lá que o Java vai acusar que é necessário tratar esse possível problema, tá ok? Como que faz a escrita de um determinado arquivo? Então, para isso, nós vamos criar um objeto da classe PrintWriter que fornece um arquivo de saída do formato texto. Esse texto que nós estamos comentando é texto plano, é escrita de caracteres, tá? Vamos precisar ainda do método close, que vai ser utilizado para garantir a persistência do dado. Bom, então agora nós precisamos, por exemplo, levar as informações do teclado e aí guardar no arquivo. Vamos precisar criar um objeto, esse PrintWriter, e esse close vai funcionar justamente da seguinte forma. Então, por exemplo, eu tenho um buffer, vou lá escrevendo tudo, no final eu faço o close. O close, ou seja, tudo que tiver no buffer, ele vai jogar tudo para um determinado arquivo, tá? Isso em muitas classes, isso pode ocorrer. Se você não fecha o buffer, ou seja, algumas informações que deveriam, teoricamente, ser gravadas no arquivo, elas não estarão, devido ao fato que você não fez o close no buffer. Quando você faz o close no buffer, tudo que tem ali no buffer, ele é liberado e é gravado no arquivo. Caso o arquivo a ser criado já existe, este será excluído e criado novamente, sobrescrevendo o antigo arquivo. Bom, isso aí é bastante importante. Bom, eu quero criar um arquivo para escrita. Nesse caso aí, se um arquivo que eu quero criar, teste.txt, por exemplo, ele já existir nesse diretório que eu estou querendo criar, o que vai acontecer? Ele vai apagar e criar um outro, ele vai sobrescrever. Então tem que prestar bastante atenção nesse tipo de caso. Agora eu queria acrescentar, por exemplo, alguma informação lá naquele arquivo. E com a classe PrintWriter isso não é possível. Se já existe, apaga e cria um novo. E se não existe, ele vai estar criando aí um para você armazenar qualquer tipo de informação. Nesse outro exemplo, numa classe chamada escrita, que nós vamos disponibilizar para vocês lá, é instanciado um objeto da classe File. Olha, observem também que é outro tipo, outra classe que nós estamos trabalhando para trabalhar com o nosso arquivo. A partir disso, nós indicamos onde a nossa instância da nossa classe está e verificamos se é um arquivo e se é possível escrever nesse arquivo. Após isso, olhem outra classe nova aqui, a FileWriter. Como a gente havia mencionado, existem diversas maneiras de vocês escreverem em um arquivo. Isso aqui é tudo a mais do que vocês têm na apostila. Nós vamos disponibilizar para vocês lá. Então, note que nós estamos tentando abrir o nosso arquivo aqui, que nós instanciamos lá em cima, que é um objeto da classe File. Caso esse arquivo seja aberto com sucesso, o que nós vamos fazer, pessoal? Note que ele é a instância chamada Writer. A partir desse momento, nós criamos um objeto que contém todo o buffer, todo o conteúdo da classe do nosso arquivo. A partir disso, nós vamos fazer o processo que a Teresa já apresentou lá, da classe PrintWriter, que é escrever através do método println e fechar esse arquivo. Dessa maneira, nós também obtemos o buffer de todo o conteúdo do nosso arquivo. Então nós não estaremos perdendo, nós estaremos sobrescrevendo todo o conteúdo. Vai estar lá no AVA para vocês observarem, para vocês trabalharem, fazer as adaptações que vocês acharem interessantes. E agora sim, vamos trabalhar com os arquivos binários. Eles são comumente utilizados para armazenar dados que necessitam de uma maior segurança. É um aspecto interessante. Claro que não é só esse aspecto que influencia na utilização de arquivos binários, tá ok? Mas vamos prosseguir então, pessoal. Vamos observar aí o próximo slide, onde nós conheceremos algumas classes. Bom, na sequência nós temos os arquivos binários, o file input string, que ele é direcionado para a entrada de dados, e o file output string, para a saída de dados. Então nós estamos trabalhando com arquivos binários, que ele tem uma facilidade da questão da segurança, né? Ele possibilita o quê? Ao contrário dos outros.
Os outros eram um texto plano. Nós podíamos lá, depois do TXT, ver tudo que estava armazenado. Isso já não ocorre aqui nos arquivos binários. Qual que é a grande vantagem disso? É a segurança. Então a gente pode até ir lá, mas vocês não vão compreender. Acredito que a maioria não vai compreender o conteúdo que esteja lá armazenado. Um outro ponto a favor dos arquivos binários é justamente o tamanho do arquivo. Se nós compararmos os arquivos normais com os arquivos binários, o tamanho dele vai ser bem menor. Então temos mais um slide aí, em que temos que o método write da classe file output string é usado para escrever e o método read da classe file input string para ler. Então nós estamos trabalhando com dois arquivos binários, tanto para leitura quanto para escrita, e nós vamos utilizar esses métodos, o read para leitura e o write para escrita. Observem aí no slide, pessoal. É a Random Access File, pessoal, que possibilita o acesso aleatório, nem tão aleatório. Vocês vão ter que, em algum momento, indicar o ponto que será acessado. Ela permite o acesso aleatório a arquivos. E é importante mencionar que trabalha também com arquivos binários, assim como arquivos em caractere, em modo texto plano, como a gente conheceu, tá ok? Então, vamos conhecer, vamos trabalhar um pouquinho com ela também. Vamos prosseguir aí, então, no nosso slide, pessoal. Para trabalhar com instâncias da nossa classe Random Access File, nós temos que considerar dois parâmetros, que é a questão do endereço do nosso arquivo, assim como na nossa classe File Reader, e também agora existem esses dois itens aí, esses dois cidadãos aí que vão possibilitar, o primeiro, que é o parâmetro R, que vai possibilitar a leitura, somente a leitura de um arquivo, e no caso o parâmetro, a string RW, que vai ser passada como parâmetro para o construtor da nossa Random Access File, que vai possibilitar a leitura e escrita simultânea, no caso, a instância da nossa classe Random Access File vai possibilitar que nós leiamos alguma coisa que está no arquivo e também escrevamos, tá ok? Agora nós estamos trabalhando com arquivos aleatórios ou randômicos também, que são encontrados na literatura. Qual que é a grande vantagem desse tipo de arquivo? O que tem que vocês fixarem hoje aí, você fala arquivo randômico, arquivo de acesso aleatório. Bom, a grande vantagem é você possibilitar a navegação, o deslocamento naquele arquivo para uma posição desejada. Qual que é a grande vantagem? A agilidade. Lá nos outros arquivos, por exemplo, o File Reader, vocês queriam estar lendo todo o conteúdo, vocês vão estar linha por linha. E isso pode ter um custo computacional, como o professor Alex comentou. E no caso dessa classe, ao criar um objeto dessa classe, não, eu posso mudar, por exemplo, o cursor, o índice, o ponteiro ali da leitura para um outro ponto do arquivo rapidamente, sem a necessidade de ler linha a linha. Bom, e como é que eu faço isso em Java, hein? Vamos dar uma olhada no próximo slide. Então, mas para isso é necessário usar o método seek, que move o ponteiro na posição desejada. Então, com o método seek, eu vou saber exatamente aonde eu quero. Ah, mas como é que eu vou especificar isso em Java? Bom, eu vou usar o método seek, mas o quê? O que eu vou colocar aí como parâmetro? Nesse caso, vocês vão colocar um número que corresponde aos bytes aí. Então, aí vocês vão ter que lembrar o que um caractere corresponde a quantos bytes, um inteiro, um double, um float, vocês vão precisar saber. Porque com base nesses cálculos, vocês vão dizer, olha, então, faz um seek, 2 o quê? Ele pula 2 bytes. 10, ele pula 10 bytes e assim por diante. Tá? Vamos mencionar os métodos que nós podemos trabalhar. Write int, write boolean ou write char. Ou seja, para esse caso aqui, nós temos métodos específicos de escrita. Se eu quero escrever um int, eu faço write int. Se eu quero escrever um double, write float, write e assim por diante. Vocês vão olhar lá na documentação do Java, quando chegar nessa classe Random Access File, a lista que eu já tenho assim, específicos. Cada tipo de dado tem o seu método destinado para escrita. Write, da mesma forma do write, tem o read aí. Então não tem como
se perder, escreveu com write int, vocês vão ler lá com read int e assim por diante. Ok? Então temos mais um slide, né, que é a nossa síntese da aula, que basicamente nós falamos sobre a criação de arquivos, da entrada de dados e da saída de dados. O que é importante comentar aqui, né, Alex, principalmente de fundamental importância para eles saírem daquela sala, é o seguinte: para que servem os arquivos? Qual que é a grande finalidade? Isso tem que estar muito claro para vocês, né? É isso mesmo, pessoal. Observem aí. Podem ser classificados em dois grandes grupos, de entrada e de saída de dados.